Começou. Boa noite, a gente é a dupla Pedro e Matheus. Vamos apresentar agora para vocês o nosso trabalho 5 de PA. A gente fez Lead Code, né? O tema desse módulo é programação dinâmica. Aqui está o nosso nome, nossa matrícula. Aqui a gente manteve o mesmo padrão dos repositórios, né? Tem a questão e a nossa resolução. A resolução abre a parte do repositório com o nosso código, enquanto a questão abre a questão no Lead Code mesmo. Cada membro nosso fez uma questão fácil e uma difícil. A linguagem foi Python, tanto eu quanto o Matheus fez as questões em Python. E ali embaixo vai estar o link da apresentação, depois, no YouTube. Essa foi a minha primeira questão, minha questão média. Apesar dela ser média, eu achei ela mais difícil do que a difícil, né? Essa aqui é uma questão que ele vai te dar um número e você tem que tornar a combinação válida de parênteses com esse número. Então, no caso, o primeiro exemplo é 3. Pode ser 3 parênteses abrindo, 3 fechando. Pode ser um abrindo, 2 fechando, um abrindo, fechando, um fechando. Ou, no último caso ali, né, 3 parênteses, um abrindo, fechando, né? Aí, como é que a gente faz? A gente vai percorrer toda a string, né? E a gente vai ver. Não, perdão, calma aí. A gente vai gerar todas as combinações possíveis usando uma técnica chamada backtrack, que é o nome daquela função ali, que é uma técnica que usa recursão. Essa técnica funciona como? A gente vai, primeiro, a primeira tentativa que ele vai fazer é ir gerando todos os parênteses abrindo possível. Então, se foi 3, ele vai gerar 3 parênteses abrindo. E depois, ele vai gerar todos os parênteses fechando até se igualar ao número de parênteses abrindo. Que no caso é o primeiro exemplo ali, aquela ali é a primeira execução. No exemplo 3, são 3 parênteses abrindo, depois 3 fechando. No meio do caminho, ele vai gerando todas as combinações possíveis, né? Com esse número. E aí, ele vai descartar as inválidas. E aí, quando ele for chamando de novo, recursivamente, vai gerar só as válidas. Isso economiza memória, economiza tempo de execução. Pode passar. Pode para a próxima ali. Essa é a questão difícil. Essa questão é parecida com a outra, também de parênteses, né? Essa questão ele vai te dar os parênteses e perguntar para você quantos parênteses válidos a gente tem. Então, nesse primeiro caso, a gente tem 2 parênteses abrindo, um fechando, né? A única combinação válida que a gente tem é a última, né? Que é o abrindo e fechando. Então, a resposta seria 2, né? No segundo ali, são 4, né? Porque são os 2 parênteses abrindo e fechando que a gente tem, né? Aí essa função funciona como? A gente vai criar uma pilha. Essa pilha vai percorrer a string inteira, né? E a gente vai criar esse max length, que vai ser o número, né, de parênteses válidos. Como é que a gente vai fazer? A gente vai percorrer a string. Se for um parênteses abrindo, ele incrementa a pilha, né? Se for um parênteses fechando, que é o else, né? Como é que você tem parênteses abrindo e fechando, né? Esse else vai ser sempre um parênteses fechando. Ele vai chamar essa função stack pop. O que essa função faz? É uma função que, se a pilha estiver vazia, ela não vai fazer nada, né? Se a pilha tiver, como vai estar ali, né? Stack append, né? Se a pilha não estiver vazia. Se a pilha tiver com parênteses abrindo já, ele vai somar esse parênteses abrindo e fechando, né, ao tamanho. Então, vamos usar como exemplo ali o exemplo 2. Ele achou um parênteses fechando. Isso não vai dar nada. Vai cair no else, vai chamar o stack pop, como não tem nada na pilha, não vai dar nada. Depois ele acha um parênteses abrindo. Esse parênteses abrindo, ele vai incrementar na pilha. Então, no caso, a gente tem um. Depois, ele achou um parênteses fechando. Aí ele vai chamar o stack pop. Como a pilha não está vazia, ele vai incrementar o max length. Foi para 2. E assim sucessivamente. Então, ele vai basicamente percorrer a string e ir desempilhando e somando. E é isso. Bom, agora resolver minhas questões aqui. O objetivo dessa questão aqui é eu retornar dentro, a partir de uma string, uma substring que é um palíndromo. Então, por exemplo, essa aqui é a minha string que eu recebo, eu tenho que retornar o maior palíndromo, que é uma substring da minha entrada. Então, como é que eu fiz aqui? Esse primeiro loop eu vou iterar por cada caractere do que eu recebo, da string que eu recebo. Eu verifico se são palíndromos a partir de um centro e vou verificando os do lados dele. Por exemplo, aqui eu pegaria o B e verificaria o A e o A. Se eles forem iguais, é um palíndromo, e é isso. Aí eu verifico se tanto para ímpares quanto para pares, que é o primeiro while aqui, eu vou verificar para ímpares, que é a partir de um centro, eu vou ficando nas laterais, e aqui é a partir de um número, ou uma letra, e o próximo dele, que aí eu verifico se é um palíndromo, se elas forem iguais. Agora aqui eu vou retornar o maior palíndromo encontrado. Agora, indo para a próxima questão aqui, o objetivo dela é encontrar de quantas formas diferentes eu posso escrever uma palavra target a partir de uma entrada que eu recebo, a source aqui. Então, por exemplo, esse exemplo aqui de rabbit, eu posso escrever ele de 3 formas diferentes.
que é dessa forma aqui. Aí, que eu fiz nessa solução aqui? Eu criei esse cache aqui, que é para verificar depois se essa opção já foi verificada antes, que é bem aqui nesse if aqui. Então, vamos lá, para a função da fs. Que é, se eu chegar ao final de t, que é o len de t, se eu chegar ao final de t, isso significa que eu encontrei uma subsequência, então eu retorno 1. Aqui, na segunda aqui, o if len de s se eu chegar ao final de s, então eu não encontrei uma subsequência, e aqui que é onde a mágica da função acontece. Se os caracteres coincidem aqui, então eu somo as subsequências com e sem o caractere atual, que é aqui eu vou adicionando tanto, por exemplo, aqui no B, eu somo, vou retornar tanto desse B quanto do próximo B, que é aqui e aqui, e se os caracteres não forem iguais, eu só avanço em J. Avanço em I, perdão. E aí eu inicio a busca a partir do início da string, e é isso, aí é que eu vou retornar as minhas possíveis possibilidades. Aí agora eu vou rodar os códigos aqui para mostrar que está tudo rodando. Foi? Opa. Ih, rapaz. Esse aqui foi também. Já volto naquele último. Tem que esperar um pouco. Foi também. Por último. Foi também. E é isso aí. Isso aí, muito obrigado.